Os quatro em conferência. Ninguém se arreceie pela nossa travessa. O grito de dor foi, na verdade, seu, mas se alguém corre perigo, não é certamente ela. O caso é simples. Morava com a senhora Dona Ana uma pobre mulher, por nome Paula, muito estimada por todos, porque o era da despotazinha daquela ilha, de Dona Carolina, a quem tinha servido de ama. Os desvelos e incômodos que tivera na criação da menina lhe eram subejamente pagos pela gratidão e ternura da moça. Ora, todos se tinham ido para o jardim logo depois do jantar, mas o nosso amigo Kebler achara justo e prudente deixar-se ficar fazendo honras a meia dúzia de lindas garrafas, das quais se achava ternamente enamorado. Contudo, ele pensava que seria mais feliz se deparasse com um companheiro que o ajudasse a requestar aquelas belezas. Era um amante sem zelos. Por infelicidade de Paula, o alemão a lobrigou a entrar num quarto. Chamou-a, obrigou-a a sentar-se junto de si, mostrou por ela o mais vivo interesse e depois convidou-a a beber à saúde de seu pai, sua mãe e sua família. Não havia remédio senão corresponder a brindes tão obrigativos. Depois, não houve ninguém no mundo a quem Kepler não julgasse dever com a sua meia-língua dirigir uma saúde e, como já estivesse um pouco impertinente, forçava Paula a virar copos cheios. Passado algum tempo, e muito naturalmente, Paula se foi tornando alegrezinha e, por sua vez, desafiava Kepler a fazer novos brindes. Em resultado, as 6 garrafas foram-se. Paula deixou-se ficar sentada, risonha e imóvel, junto à mesa, enquanto o alemão, rubicundo e reluzente, se dirigiu para a sala. Quando daí a pouco a ama de Dona Carolina quis levantar-se, pareceu-lhe que estava uma nuvem diante de seus olhos, que os copos dançavam, que havia 2 mesas, 2 salas e tudo em dobro. Ergueu-se e sentiu que as paredes andavam-lhe à roda, que o assoalho abaixava e levantava-se debaixo dos pés. Depois, não pôde dar mais que 2 passos, cambaleou e, acreditando sentar-se numa cadeira, caiu com estrondo contra uma porta. Logo, confusão e movimento. Ninguém ousou pensar que Paula, sempre sóbria e inimiga de espíritos, se tivesse deixado embriagar, e por isso correram alguns escravos para o jardim, gritando que Paula acabava de ter um ataque. A primeira pessoa que entrou em casa foi Dona Carolina, que, vendo a infeliz mulher estirada no assoalho, caiu sobre ela, exclamando com força: "Oh, minha mãe!" Foi este o seu grito de dor. Momentos depois, Paula se achava deitada numa boa cama e rodeada por toda a família. Porém, havia algazarra tal que mal se entendia uma palavra. Isto foi o jantar que lhe deu na fraqueza, gritou uma avelhentada matrona que se supunha com muito jeito para a medicina. É fraqueza complicada com o tempo frio, não vale nada. Venha um copo de vinho. E dizendo isto, foi despejado meia garrafa de vinho na boca da pobre Paula, que por mais que lépida e risonha fosse engolindo a largos tragos, não pôde livrar-se de que a interessante esculápia lhe entornasse boa porção pelos vestidos. "São maleitas!" exclamava Dona Violante, com toda a força de seus pulmões. "São maleitas! Quem lhe olha para o nariz diz logo que são maleitas. Eu já vi curar-se uma mulher que teve o mesmo mal, com cauda de cobra moída, torrada e depois desfeita num copo d'água tirada do pote velho com um coco novo e com a mão esquerda pelo lado da parede. É fazer isso, já!" "São lombrigas!" gritava uma terceira. "É ataque de estupor!" bradava a quarta senhora. "É espírito maligno!" acudiu outra, que foi mais ouvida que as primeiras. "É espírito maligno que lhe entrou no corpo. Venha quanto antes um padre com água benta e sobreviário." "Ora, para que estão com tal azáfama?" disse uma senhora que acabava de entrar no quarto. "Não se vê logo que isto não passa de uma mona, que a boa da Paula tomou? Olhem, até tem o vestido cheio de vinho." "Mona não, senhora."
acudiu Dona Carolina. A minha Paula nunca teve tão feio costume, e se está molhada com vinho, a culpa é desta senhora que há pouco lhe despejou meia garrafa por cima. Oh, é bem cruel que, mesmo vendo-se a minha dor, digam semelhantes coisas. No meio de toda esta balbúrdia, era de ver-se o zelo e a solicitude da menina travessa. Observava-se aquela moreninha de 15 anos, que parecera somente capaz de brincar e ser estouvada, correndo de uma para outra parte, prevenindo tudo e aparecendo sempre onde se precisava apressar um serviço ou acudir a um reclamo. Só cuidava de si quando devia enxugar as lágrimas. Junto do leito apareceram os 4 estudantes. Curto foi o exame. O rosto e o bafo da doente bastaram para denunciar-lhes com evidência a natureza da moléstia. Isto não vale a pena, disse Felipe em tom baixo a seus colegas. É uma mona de primeira ordem. Está claro. Vamos sossegar estas senhoras. Não, tornou Felipe, sempre em voz baixa. Aturdidas pelo caso repentino e preocupadas pela sobriedade desta mulher, nenhuma delas quer ver o que está diante de seus olhos, nem sentir o cheiro que lhes está entrando pelo nariz. Minha irmã ficaria inconsolável, brigaria conosco e não nos acreditaria se lhe disséssemos que sua ama se embebedou. E, portanto, podemos aproveitar as circunstâncias, zombar de todas elas e divertir-nos fazendo uma conferência. Oh, diabo, isso é do catecismo dos charlatães. Ora, não sejas tolo, não pareces estudante. Devemos lançar mão de tudo o que nos possa dar prazer e não ofenda aos outros. Mas que iremos dizer nesta conferência, senão que ela está espirituosa demais? Perguntou Augusto. Diremos tudo o que nos vier à cabeça, ficando entendido que as honras pertencerão ao que maior número de asneiras produzir. O caso é que nos não entendam, ainda que também nós não entendamos. Há de ser bonito, tornou Augusto, à vista de tanta gente que por força conhecerá esta patacoada. Qual conhecer? Aqui ninguém nos entende, tornou Felipe, que, voltando-se para os circunstantes, disse com voz teatralmente solene. Meus senhores, rogamos breves momentos de atenção, queremos conferenciar. Movimento de curiosidade. Seguiu-se novo exame da enferma, na qual os 4 estudantes fingiram observar o pulso, a língua, o rosto e os olhos da enferma, auscultaram e percutiram-lhe o peito e fizeram todas as outras pesquisas do costume. Depois, eles se colocaram em um dos ângulos do quarto. Felipe teve a palavra. Profundo silêncio. Acabastes, senhores, de fazer-me observar uma enfermidade que não nos deixa de pedir sérias atenções e sobre a qual eu vou respeitosamente submeter o meu juízo. Poucas palavras bastam. A moléstia de que nos vamos ocupar não é nova para nós. Creio mesmo, senhores, que qualquer de vós já a tem padecido muitas vezes. Está enganado? Não respondo aos apartes. Eu diagnostico uma baquites. Concebe-se perfeitamente que as etésias desenvolvidas pela decomposição dos éteres espasmódicos engendrados no alambique intestinal, uma vez que a compressão do diafragma lhes cause vibrações simpáticas que os façam caminhar pelo canal calédoco até o periósteo dos pulmões, se tropfó. Daí, passando a garganta, perturbam a quimificação da hematose, que, por isso, se tornando em linha hemostática, vá de um jato causar o tricocéfalo no esfenoide, podendo mesmo produzir uma protorragia nas glândulas de Meyer, até que, penetrando pelas câmaras ópticas, no esfíncter do cérebro, cause um retrocesso prostático, como pensam os modernos autores, e promovam uma rebelião entre os indivíduos cerebrais. Por consequência, isto é nervoso. Muito bem concluído. O tratamento que proponho é concludente. Algumas gotas de éter sulfúrico numa taça do líquido fontâneo açucarado. O cozimento dos frutos do cofea arábica torrados, ou mesmo o tea sinensis. E quando isto não baste, o que julgo impossível, as nossas lancetas estão bem afiadas e 2 libras de sangue de menos não farão falta à doente, disse. Como ele fala bem, murmurou uma das moças. Fabrício tomou a palavra. Sangue, sempre sangue. Eis a medicina romântica do insignificante Brousset.
Mas eu detesto tanto a medicina sanguinária como a estercorária, herbária, sudorária e todas as que acabam em área. Desde Hipócrates, que foi o maior charlatão do seu tempo, até os nossos dias, tem triunfado a ignorância, mas já, enfim, brilhou o sol da sabedoria. Hahnemann, ah, quebrai vossas lancetas, senhores, para curar o mundo inteiro. Basta-vos uma botica homeopática, com o Amazonas ao pé. Queimai todos os vossos livros, porque a verdade está só exclusivamente no Alcorão de nosso Mafona, no órgão do grande homem. Ah, se depois do divino sistema morre por acaso alguém, é por se não ter ainda descoberto o meio de dividir em 1 milhão de partes cada simples átomo da matéria. Senhores, eu concordo com o diagnóstico de meu colega, mas devo combater o tratamento por ele oferecido. Uma taça de líquido fontâneo açucarado e acidulado com algumas gotas de éter sulfúrico é, em minha opinião, capaz de envenenar a todos os habitantes da China. O mesmo direi do cozimento do coffee arábica. Mas por que não têm morrido envenenados os que por vezes o têm já tomado? Eis aí a consideração que os leva ao erro. Senhor, meu colega, é porque a ação maléfica desses medicamentos não se faz sentir logo. Às vezes, só aparece depois de 100, 200 e mais anos. Eis a grande verdade. Mas eu tenho observações de moléstias de natureza da que nos ocupa e que vão mostrar a superioridade do meu sistema. Ouçam-me. Uma mulher padecia este mesmo mal, já tinha sofrido 30 sangrias, haviam-lhe mandado aplicar mais de 300 bichas, purgantes sem conta, vomitórios às dúzias e tisanas aos milheiros. Quis o seu bom gênio que ela recorresse a um homeopata que, com 3 doses, das quais cada uma continha apenas a trimilionésima parte de 1/4 de grão de nihilitas nihilitatis, a pôs completamente restabelecida. E quem quiser pode ir vê-la na rua. É certo que não me lembro agora onde, mas posso afirmar que ela mora em uma casa e que hoje está nédia, gorda, com boas cores e até remoçou e ficou bonita. Outro fato. Basta, basta. Pois bem, basta, e propondo a aplicação da nihilitas nihilitatis na dose da trimilionésima parte de 1/4 de grão, dou por terminado o meu discurso. O senhor Leopoldo tem a palavra. Senhores, eu devo confessar que restam-me muitas dúvidas a respeito do diagnóstico e, portanto, julgo útil recorrermos ao magnetismo animal para vermos se a enferma, levada ao sonambulismo, nos aclara sua enfermidade. Além disto, eu tenho fé de que não há moléstia alguma que possa resistir à maravilhosa aplicação dos passes que tanto abismaram Paracelso e Kisker. Ainda mais se o diagnóstico do colega que falou em primeiro lugar é exato, dobrada a razão acho para sustentar o meu parecer, porque, enfim, se similia similibus curantur, necessariamente o magnetismo tem de curar a baquites. Voto, pois, para que comecemos já a aplicar-lhe os passes. Seguiu-se o discurso de Augusto que, por longo demais, parece prudente omitir. Em resumo, basta dizer que ele combateu as raras teorias de Filipe, mas concordou com o tratamento por ele proposto e falou com arte tal que Dona Carolina o escolheu para assistente de sua ama. Augusto determinou as aplicações convenientes ao caso, mas, não tendo entrado no número delas, a essencial lembrança de um escaldapés caiu à tropa das mesinheiras sobre o desgraçado estudante, que se viu quase doido com a balbúrdia de novo alevantada no quarto. Menos ruído, minhas senhoras, dizia o rapaz. Isto pode ser fatal a doente. Ora, eu nunca vi negar-se um escaldapés. Ainda em cima de não lhe mandar aplicar uma ajuda, esqueceu-se também do escaldapés? Se não lhe derem um escaldapés, eu não respondo pelo resultado. Olhem como a doente está risonha, só por ouvir falar em escaldapés. Aquilo é pressentimento. Senhor doutor, um escaldapés. Pois bem, minhas senhoras, disse Augusto, para se ver livre delas, deem-lhe o preconizado escaldapés. E fugindo logo do quarto, foi pensando consigo mesmo que as coisas que mais contrariam o médico são,
Primeiro, a saúde alheia. Segundo, um mau enfermeiro. E por último, enfim, as senhoras mesinheiras.